Fala galera, tudo bem? Boa noite. Bom, vamos falar um pouquinho aí, né, sobre o período regencial, que é um período muito importante aí da história do Brasil, né? Bom, a gente configura esse momento como o reflexo, a consequência daquilo que vinha acontecendo antes, né? Que foi propriamente o governo, a saída do Pedro I, quando ele volta para Portugal, né, no 7 de abril de 1831. Imediatamente após a sua volta, quando ele volta então para Portugal, cria-se no Brasil, pessoal, uma brecha de poder, um vazio de poder, tá? Esse vazio ele vai ser justamente preenchido pelas elites regionais, certo? Que é justamente o período que a gente fala, período da regência, período regencial, né? Então o Brasil ele vai ser governado aí pelos regentes, né? Regência provisória, regência trina, regência una, e que são representantes aí dessas elites, né, que vão governar o Brasil nesse contexto aí de 1831 até propriamente 1840, tá? Esse é um período, pessoal, então, em que o Brasil ele está aí passando por um processo de afirmação política, né? Então, de disputa pelo poder, tá? É importante a gente lembrar que é um contexto em que já tem ali definidos, mais ou menos ali, alguns partidos, né, entre aspas, né, que não são propriamente partidos, mas são grupos ali que giravam em torno da figura dos liberais, né, e dos conservadores, tá? Os liberais eram pessoas, né, representantes ali das elites que partiam de ideias de, como por exemplo, uma maior descentralização política, né, justamente para mandarem, né, contra uma centralização política, né, mais ali é, encabeçada, né, essa ideia com mais confluindo, né, propriamente com os ideais conservadores, né, essa ideia de centralização. Então, essa foi a disputa, né, que acontece nesse período, já nesse período regencial que a gente chama de regência, tá? Pendendo mais para o lado dos liberais, né, como propriamente vai ser enunciado lá com o ato adicional de 1834, né, quando as províncias vão ganhar mais liberdade de atuação, né, vão ganhar aí com o processo de descentralização, vai ser criada aí uma Guarda Nacional, certo? Por exemplo, né, que é uma milícia propriamente dessas elites locais, né? Então, esse é o período da regência, né, pessoal? Um momento, então, bastante conturbado na história do Brasil, de bastante instabilidade, né? Vamos falar assim, um momento em que começam a estourar por conta desse vazio de poder, dessa brecha de poder, rebeliões, né, que a gente chama aí de rebeliões regenciais, de norte ao sul, tá? De norte a sul do Brasil. Então, acontecem rebeliões no Pará, na Bahia, no Rio Grande do Sul, tá? Em várias regiões aí do Brasil, tá certo? Então, por exemplo, né, a cabanagem, né, que é uma revolta ali popular com aconselhamento das elites, que acontece no Pará, a cabanada, que acontece em Pernambuco, a balaiada, né, no Maranhão, é um movimento mais popular esse, tá certo? Juntamente com a cabanagem, né? A sabinada, que é um outro movimento que vai acontecer na Bahia, mobilizando as classes médias, né? Sempre na disputa pelo poder, né? Sempre na disputa por participação política, muitas vezes com o apoio ali das camadas populares, né? A revolta de Malês, né, que vai acontecer na Bahia, que são escravizados, né, que se colocam ali frente àquele sistema escravocrata baiano, né, do Nordeste, né, ali de 2 séculos de escravidão, né, no caso, esses escravos, esses escravizados eram de origem muçulmana, né, ali da etnia Haussá, certo? Então, no sul do Brasil, é muito interessante, né? Porque vai acontecer a famosa revolta farroupilha ou rebelião farroupilha, né? Que vai durar aí bastante tempo, vai durar aí no mínimo aí uns 10 anos, né? De 1835 a 1845, né? Cujo mote principal o objetivo principal era se desvincular ali do governo central, certo? Que passa a comprar, o governo central, né, do Rio de Janeiro, que passa a comprar o charque do Uruguai e
deixa de lado o charque ali do sul do Brasil, que era vendido para a corte, né? Então, são essas questões que vão começar a fazer parte ali do processo político, né? Que a gente chama aí de período regencial. Então, as agremiações políticas, elas vão começar já a mostrar as suas caras, né? Vai haver esse embate entre liberais e conservadores, certo? Com presença mais forte aí dos liberais, certo? No entanto, no final aí do processo, né, por volta de 1840 já, o que vai acontecer? Acontece o famoso golpe da maioridade, né? O que vem a ser isso? É um momento então em que os liberais, ou melhor, exatamente, os liberais, né, percebendo que os conservadores ali estão ganhando poder, estão se destacando no processo já, por conta de uma retomada, de uma centralização, por conta desses excessos, né, como a elite gosta de falar. Então, esses liberais, o que eles vão fazer? Na verdade, eles vão se aproximar do imperador, que ainda não é imperador, né, mas do filho do Pedro I, que é o Pedro II, né, de Alcântara, futuro Dom Pedro II, imperador do Brasil, né, vão se aproximar dele, vão antecipar então aí a maioridade dele para 15 anos, então ele se torna ali imperador do Brasil em 1840, né, com 15 anos, com a liderança num primeiro momento dos liberais, né, que acabam ali tomando a dianteira no processo político, tá? Então é isso, né, galera? Fica isso, né? A gente tem que sempre relacionar algumas questões, relacionar esse período regencial com o período imediatamente anterior, que foi o período ali do Dom Pedro I, né, o primeiro reinado, e já mostrar o que vem a ser, o que virá a ser aí o segundo reinado, que é justamente o momento aí em que o Pedro II, né, o Dom Pedro II, fica no poder aí por volta aí de quase 50 anos no poder. Ele fica de 1840 até 1889, né? Quase 50 anos no poder, tá? Então, e é um período em que ele vai contrabalançar, né? Vai ali fazer, equilibrar tanto liberais quanto conservadores no poder, dando, de certa forma, maior garantia para que ele sobreviva ali, conduzindo o Brasil, né? Então, que é o governo do Pedro II, tá certo? Bom, pessoal, é isso. Então, algumas pequenas palavras aí, né? Algumas ideias, na verdade, sobre o período regencial, que é um período muito interessante, um período que mostra ali que mostra para essa instabilidade regional do país, né, do Brasil naquele momento inicial em que o Brasil se torna uma nação, né, uma nação que naquele momento não é coesa, é uma nação ali que vai acabar de certa forma ali, né, buscando, né, uma identidade, né, o século XIX ele vai ser um momento disso, de busca de uma identidade brasileira propriamente dita, né, que diferenciasse, né, os brasileiros e as brasileiras daquele contexto do restante da América. E é isso, tá? Então é um período muito interessante, né, se a gente for olhar para esse viés cultural também, político, econômico, não só para o viés político e econômico, mas também para o viés cultural, são essas questões. Então, os símbolos nacionais vão começar a surgir nesse contexto aí também. Tá certo? Bom, pessoal, agradeço aí a audiência de vocês, muito obrigado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, dê aí faça o seu comentário, dê um joinha e a gente se vê numa próxima oportunidade, tá certo? Tchau, galera, muito obrigado, até mais e tchau, tchau.